Olá, eu sou o João e no vídeo de hoje eu estou em ambiente externo para te falar um pouco sobre algumas dicas de cultivo da Primavera Bougainville, que é uma planta conhecida popularmente também como flor de papel. É uma planta nativa do Brasil e da América do Sul e ela pode atingir até 6 metros de altura. É uma planta arbustiva de caule lenhoso, ela também tem características de uma planta trepadeira e eu estou aqui então nessa praça com esse pergolado maravilhoso para te mostrar um pouquinho dessa planta e te dar algumas dicas de cultivo dela. A Primavera Bougainville recebeu esse nome em homenagem ao navegador francês Louis Antoine de Bougainville, que esteve navegando por alguns países ao longo do século XVIII, especificamente de 1766 a 1779, descobriu essa planta no Brasil e ele propagou essa espécie levando-a para a Europa, e foi aí que ela se difundiu por todo o mundo, se destacando entre as principais plantas ornamentais de todo o mundo. Essa é uma planta muito cultivada pelas suas flores coloridas, mas na verdade essas regiões que a gente considera como flores são brácteas, são folhas geneticamente modificadas e que na natureza elas servem para atrair os polinizadores, e na realidade as flores dessa planta estão aqui na região central dessas brácteas. A gente consegue observar que são 3 brácteas e também são a presença de 3 flores centrais aqui na planta. Essas aqui ainda estão fechadas, elas não se abriram, e a coloração delas quando se abrem é de um creme, uma coloração branco creme, e elas são 3 florzinhas bem delicadas. Então essas aqui na verdade são as brácteas. Existem brácteas de diferentes cores, tem essas roxas, tem as laranjas, vermelhas, amarelas, brancas, e existem também os híbridos, que são cores que são originadas em laboratório. Como eu te falei no início do vídeo, a Bougainville é uma planta que é um arbusto, já que ela alcança em média até uns 5, 6 metros de altura. Às vezes é comum a gente ver uma planta dessa em praças ou em outros lugares abertos com disponibilidade de espaço. Ela fica parecendo uma árvore, mas na verdade ela é um arbusto. Então ela tem essa característica e ela pode ser usada de diferentes maneiras no uso paisagístico. Às vezes ela pode ser usada isolada, ela pode ser usada podada em diferentes formatos, ela pode ser utilizada também como trepadeira, já que ela tem essa característica de ir se entrelaçando em alguns materiais, em outros lugares, inclusive em troncos de plantas, né? É uma planta que também tem espinhos nos troncos, tá? Inclusive toma cuidado se você tiver uma muda mais jovem. Nesse caule aqui mais antigo, ela quase já não tem mais espinhos, então é mais seguro. E aqui ela foi utilizada nesse pergolado com o objetivo de entrelaçar nessas madeiras e formar esse caminho muito maravilhoso como está aqui. E como eu te mostrei que essa planta cresce, né, quando plantada no chão direto, ela se desenvolve, gera um tronco lenhoso, até mesmo por ser um arbusto, é uma planta que não chega a ter raízes agressivas, tá? Elas se desenvolvem muito, mas não são agressivas como um ficus, por exemplo. Então é uma planta que é muito possível ser cultivada em vasos. Então agora eu vou te dar algumas dicas para você cuidar dessa planta em vasos, na sua casa, em diversos ambientes que você quiser. Já cheguei em casa e agora eu vou dar sequência a esse conteúdo, te passando algumas dicas básicas para o cultivo da Bougainville em vasos, em ambientes internos, dentro de casas ou em outros espaços onde você queira cultivar essa planta. Bom, a Primavera Bougainville é uma planta originalmente de sol pleno, ela vive em ambientes abertos, né? Inclusive em locais com pouca água, né? Com poucas chuvas. É uma planta que tolera até estresse hídrico, ela fica um bom tempo sem água. Então é uma planta originalmente de sol pleno, mas atualmente ao nosso favor existe o aperfeiçoamento mesmo de várias plantas, vários híbridos e cultivo em estufa, como dessa plantinha aqui, por exemplo, que eu comprei recentemente, e é uma plantinha que veio de estufa. Tenho 2 exemplares aqui para te mostrar. Elas têm cores parecidas, mas são diferentes, são cores um pouquinho diferentes. Elas já estão terminando a floração, na verdade. Então essas aqui estão em vaso, a gente encontra elas assim sendo comercializadas, tá?
E essas aqui, principalmente, são de estufas protegidas da luz solar direta. Então, é uma planta que super se adapta em um ambiente mais sombreado. Inclusive, essa aqui consegue ficar até 20 dias sem receber luz solar direta, tá? Mas ela precisa, sim, de um local com bastante claridade para essa planta aqui continuar bem, continuar saudável e para conseguir se desenvolver. Então, é importante, sim, fornecer um local com bastante claridade para essa planta, mas pode ser mais ou menos 1 hora ou 2 horas de sol por dia, já vai estar bom para ela e ela vai se desenvolver super bem, mas saiba que sim, ela também pode receber sol direto, é você quem escolhe, você adapta a planta ao seu ambiente para o seu cultivo. Com relação às regas, essa planta aqui gosta de falta de água, ela gosta de passar por um estresse hídrico, então ela não precisa de regas muito frequentes, com muita regularidade e muita constância. Inclusive, o estresse hídrico favorece a floração dessa planta aqui, principalmente no inverno, sabe? Então, às vezes, não precisa molhar ela muito, e um bom sinalizador para saber se precisa regar ou não é você ou colocar o dedo no substrato, observar como que tá, se às vezes está molhadinho, não precisa molhar, ou então as folhas dela vão murchar, aí você vai perceber que realmente precisa molhar a sua planta para hidratar ela toda. Então, esse é um bom sinalizador para a gente saber se precisa molhar ou não, e é uma planta também que suporta frio extremo ou altas temperaturas. Ela suporta tanto frio quanto calor, então é uma planta muito resistente, é uma planta realmente muito versátil e que se adapta em diversos locais. O substrato ideal para essa planta aqui é uma terra comum e pode misturar um pouco de areia fina de construção, que vai contribuir muito para o crescimento das raízes dela. É uma planta que, como eu disse, ela não tem raízes agressivas, mas as raízes se desenvolvem bem. Então, considerando isso, também é importante oferecer, né, no cultivo dessa planta, vasos com um tamanho maior, né? Quanto maior o tamanho do vaso, mais espaço ela vai ter para gerar suas raízes e para crescer e se desenvolver. Então, ofereça de preferência vasos maiores para essa planta, porque isso contribui para ela continuar sempre linda e viçosa. O mais interessante da buganvília é que é uma planta muito versátil e que ela pode ser usada de diferentes maneiras, tanto como arbusto, como cerca viva ou como trepadeira. E aí você escolhe qual é o formato, qual é a condução do crescimento que você quer dar para a sua planta. Essa aqui, por exemplo, é muito favorável para eu continuar mantendo o crescimento dela de uma forma mais arredondada. Eu posso podar em formato de bola, por exemplo, ou você pode deixar que ela cresça livremente, pode colocar um tutor, pode usar de diferentes maneiras, então. E ainda nesse sentido, a poda dessa planta pode ser feita tanto para controlar o crescimento dela. Se a gente não quer que a planta cresça muito, a gente vai podando para manter o tamanho dela controlado, ou a gente pode podar para dar um formato à planta, o formato que a gente quer, então pode ser um formato arredondado, um formato mais alto, um formato de trepadeira. É você quem decide e vai podando e descobrindo qual é o melhor formato para a sua planta. E a poda pode ser feita até mesmo em diversas épocas do ano, no outono, até porque ela floresce normalmente no inverno. Então, vai podando a sua planta, porque assim você contribui ou para o crescimento ou para a manutenção do formato dela, mas também para a geração de flores cada vez mais abundantes. Então, essas são algumas dicas básicas para o cultivo da Primavera Buganvília, essa planta aqui tão linda, brasileira, né? A gente tem que valorizar as nossas plantinhas nacionais também. Então, essas são as dicas. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o meu vídeo. Se você chegou aqui no canal por agora, se inscreva para você sempre acompanhar os próximos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo.